Pré-fixados versus indexados, a inflação, a batalha eterna da renda fixa. Você sempre fica se perguntando qual que é mais atrativo, qual que eu preciso comprar. Não se preocupe, porque neste vídeo nós vamos tirar todas essas dúvidas que você tem e aí você vai conseguir decidir. Será que eu compro indexados à inflação, o famoso IPCA+, ou será que eu compro os pré-fixados? Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme Cadonhoto, eu sou especialista em renda fixa e estrategista da Speech. Ninguém melhor do que eu para tirar essa dúvida de você. Vamos pro vídeo. Bom, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, porque a gente está constantemente batalhando para trazer conteúdos super interessantes e proveitosos para você. Para quê? Para que você aumente a taxa de retorno da sua carteira de investimentos. Para quê? Para que você alcance sua independência financeira mais cedo. Para quê? Para que você tenha liberdade para fazer o que você quiser com o seu tempo, tá certo? Então, se inscreve e compartilha com alguém que você deseja as mesmas coisas positivas que eu te disse aqui. Agora vamos lá responder a principal dúvida: como a gente escolhe entre os ativos indexados à inflação ou entre os pré-fixados. Não deve ser novidade para você que os ativos de renda fixa hoje, com a elevação da Selic, estão bem atrativos. Mas talvez você ainda não conseguiu perceber, taxa Selic alta, ela não abre só oportunidade de retorno nos pós-fixados. Ela abre oportunidade de excelentes retornos também nos indexados à inflação e também nos pré-fixados. Mas a principal dúvida que eu recebo quase diariamente nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, é como eu faço a comparação entre indexados à inflação e entre pré-fixados. Primeiro, eu vou fazer algumas observações aqui que você tem sempre que ter em mente, tá certo? Lousa de altíssima tecnologia para que o seu aprendizado fique muito mais fácil. Então, observações importantes que você tem que fazer na hora de você comparar ativos pré-fixados com indexados à inflação. O primeiro, eles precisam ter o mesmo prazo, tá certo? Não dá para você comparar laranja com banana. Você tem que comparar laranja com laranja, aí ver qual que é a laranja mais suculenta ou aquela espécie que te agrada mais. Então, prazos similares, muito similares. Então, se você for comparar um ativo pré-fixado com um indexado à inflação, eles têm que ter 1 ano, ambos, 2 anos, 3 anos ou 4 anos, tá certo? Se for vencer em alguns meses de diferença, tudo bem, mas o ideal é que eles sejam do mesmo prazo de vencimento. E aqui outra observação importante: esse tipo de comparação, ela funciona muito mais com ativos pré-fixados, indexados à inflação, que vencem no curto prazo, tá? Em até 4 anos. Em um prazo maior que isso, as taxas, a variação de preço depende muito de política econômica, expectativa fiscal, ou seja, de endividamento público, e isso a gente vai explicar num outro vídeo, tá bom? Então a gente vai aqui se atentar a comparar ativos indexados à inflação e pré-fixados que vencem durante esses prazos aqui até 4 anos. Perfeito? Primeira observação, mesmo prazo. Segunda observação, mas não menos importante, risco de crédito semelhante. O que é o risco de crédito, Gui? Risco de crédito é aquele que você corre ao emprestar dinheiro para alguém, tá certo? Por exemplo, você acha que qual que é a maior probabilidade de alguém te dar um calote? Eu, Gui Cadonhoto, ou por exemplo, o Thiago Nigro, fundador do Grupo Primo, né? Fundador aí também do canal Primo Rico. Poxa, tudo bem que eu não sou um caloteiro, né? Mas as minhas condições financeiras não se assemelham à do Thiago Nigro. Então, muito provavelmente, o meu risco de crédito, o risco de você não receber o seu dinheiro de volta no vencimento de um empréstimo que eu te acordei, é maior, tá? Então, não dá para você comparar de novo laranja com banana. Compare 2 bananas e escolha aquela que melhor se agrada ao seu paladar. Pessoal, de novo, hein? Não estou falando que eu sou caloteiro aqui, é só para você ter noção que as condições de pagamento, elas são diferentes, tá? Seria a mesma coisa como você comparar, por exemplo, um título de crédito, né, um título de renda fixa de um banco Itaú com o banco do Zezinho, um banco muito menor. A capacidade do Itaú de pagamento de suas dívidas, ela é muito mais alta do banco do Zezinho. Isso não significa que o banco do Zezinho esteja perto de te dar um calote, tá? Assim como eu não estarei perto de te dar um calote se um dia você me emprestar algum dinheiro. Feitas as observações, agora vamos às contas, às comparações. Pô, então você pega a sua calculadora científica, você pega aí o seu manual de física quântica escrito pelo Albert Einstein e vamos lá às contas. Tô brincando, não precisa se assustar, os cálculos são realmente com algumas contas básicas que você viu no ensino fundamental, você vai conseguir decidir qual que é a melhor alocação, pré-fixados ou indexados à inflação, tá certo? Bom, aqui
Nesse lado aqui a gente vai ter as taxas de retorno, perdão pela letra, que não é aquela letra maravilhosa que vocês estão acostumados a ver por aí, tá certo? Mas é uma letra que você vai conseguir entender. E aqui é o tempo, vamos supor que aqui é o prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos, perfeito? Agora, como é que a gente faz essa comparação, Gui? Vamos supor então que nós estejamos aí analisando um pré-fixado, certo? Eu vou colocar aqui P, e um indexado à inflação. E eles têm o prazo de 3 anos de vencimento. Vou colocar aqui 3 anos, tá? A taxa do pré-fixado, vamos supor, vai ser de 15% ao ano. Taxa de retorno que está sendo oferecida a esse título de um banco X, tá? Do mesmo modo, o banco X também está te oferecendo um ativo indexado à inflação, ou seja, IPCA+. Só que qual que é a taxa de remuneração desse título? A taxa de remuneração que o banco X está te oferecendo é IPCA mais 7% ao ano. E agora você está se perguntando, poxa Gui, isso aqui não é comparar laranja com banana? Bom, a gente consegue fazer um malabarismo aqui que a gente vai transformar em frutas semelhantes. Preste atenção. Então, aqui neste gráfico, eu vou colocar a taxa de retorno que o banco X me prometeu no ativo pré-fixado, que é o quê? 15% ao ano. Então, eu vou desenhar uma barrinha aqui, 15%, 15% e 15%. Nos 3 anos. Então, no primeiro ano eu teria uma rentabilidade de 15%, no segundo ano, mesma coisa, 15%, e no terceiro, 15%. Isso no pré-fixado que nós fizemos aqui em azul, tá certo? Agora, qual que é a taxa de retorno que o IPCA+ me prometeu do mesmo banco X? Uma taxa de IPCA mais 7%. Vamos desenhar aqui? Só que a gente não sabe quanto que vai ser a inflação, certo? O que a gente sabe? Qual que é o prêmio acima da inflação? Não tem problema. Vamos desenhar este prêmio aqui no nosso gráfico. Bom, então a gente tem esse 7% aqui, 7%. A gente tem 7% acima da inflação também aqui, 7%. E a gente tem também 7% acima da inflação no terceiro ano, tá? Então, o prêmio com relação ao IPCA, que é o nosso índice oficial da inflação, está aí nessas colunas vermelhas aqui, tá? Só que tem um ponto. Poxa, Gui, como é que eu comparo aqui a minha taxa de remuneração se eu não sei qual que é a inflação? Você pode não saber qual que é a inflação, só que o mercado tem várias projeções, né? Tem várias expectativas de inflação para os próximos 3 anos que você consegue consultar facilmente. Mas antes, o que a gente precisa saber? Qual que é a diferença de inflação em cada um desses anos que vai fazer um ativo ser mais rentável ou menos, tá? E aqui eu vou desenhar em verde essa diferença, tá? Então, por exemplo, se esse ativo me paga, se o pré-fixado me paga 15% ao ano, o indexado à inflação me paga 7%, qual que é a taxa de inflação que vai fazer com que a remuneração deles empate? Se a gente for desenhar aqui, ó, a inflação em verde, seria uma taxa de 8%, mais ou menos. Olha só, então se a inflação no primeiro ano for 8%, no segundo ano também 8%, e no terceiro ano também 8%, as remunerações dos meus títulos estaria empatada. Esse risco aqui é o que eu estou querendo dizer para empate. Você já tem uma informação muito importante. Para que o meu ativo indexado à inflação seja tão rentável quanto o meu pré-fixado, a inflação dos próximos 3 anos tem que ser, na média, 8% ao ano. Bom, e agora, Gui, será que essa é uma boa taxa de inflação? Será que isso deixa o título mais atrativo ou menos atrativo? Bom, eu vou te dar algumas informações importantes aqui. Primeiro, a expectativa do mercado, quando a gente analisa pelo Boletim Focus, né, que é onde o Banco Central reúne as expectativas de inflação do mercado financeiro, a gente percebe que a expectativa de inflação para esse ano está em torno de 7,5%, para o ano que vem em torno de 5,5%, e para o próximo ano está em torno de 3,25% em cada um desses 3 anos. Ou seja, olhando as expectativas do mercado financeiro, para que o seu ativo IPCA+, que vence em 3 anos, apresente uma rentabilidade acima do pré-fixado, a inflação tem que ser muito maior do que o mercado espera nos próximos 3 anos.
Então veja só, o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que, muito provavelmente, olhando a expectativa de inflação do mercado, é mais atrativo você escolher ativos pré-fixados para sua carteira do que indexados à inflação que vençam em 3 anos. Mas detalhe aqui, isso não significa que você tenha que colocar todo o seu dinheiro em pré-fixados de curto prazo. Por quê? Porque o mercado pode estar errado, assim como esteve no início desse ano. Ou seja, a inflação que ele espera para esse ano de 7,5% pode ser de 9%. Aqui para 5,5% pode ser de 8%. Assim como do próximo ano, de 2024, pode ser de 8% também. O que transformaria o seu ativo IPCA mais de curto prazo em uma alocação mais atrativa. Você vai pensar o seguinte, poxa, Gui, então eu tenho que comprar de tudo um pouco? Você tem que manter a diversificação, mas esse tipo de conta deixa claro o quê? Qual que deve ser a sua maior alocação? Então, nesse cenário aqui que a gente simulou na lousa, fica claro que a alocação de pré-fixados de curto prazo na sua carteira de investimentos tem que ocupar um espaço maior do que os indexados à inflação de curto prazo, nessa comparação desses dois ativos, perfeito? Vamos simular um outro cenário. Bom, vamos fazer um outro cenário só para que o conceito fixe na sua cabeça. Então aqui, a gente vai desenhar novamente o nosso gráfico, onde a taxa de retorno está desse lado e o tempo está aqui. Bom, vamos lá, agora a gente vai pegar taxa de retorno diferente. Vamos supor que o pré-fixado, ele paga uma taxa de 12% ao ano. E o IPCA+, ele paga uma taxa de IPCA mais 9% ao ano. Vamos colocar isso no gráfico para ver como é que vai ficar? Primeiro, vamos desenhar aqui o gráfico da expectativa de retorno dos pré-fixados. Todos 12%. 12% no primeiro, 12% no segundo e 12% no terceiro. Depois vamos desenhar o prêmio do indexado à inflação ao ano. Então a gente vai aqui com o vermelho para diferenciar e colocamos aqui o prêmio de 9%. 9% aqui em cima e 9% aqui de novo, tá certo? Se a gente for olhar agora, desenhar as expectativas de inflação, o que a gente vai perceber? Que se a gente colocar as expectativas de inflação do mercado aqui nesse gráfico, a taxa de retorno do seu IPCA+, ela vai superar praticamente todos os anos a rentabilidade estipulada por esse pré-fixado, tá certo? Então o segredo de comparar a taxa de pré-fixados com indexados à inflação é tirar a diferença deste prêmio e ver as expectativas de inflação do mercado financeiro para os próximos anos. Assim você vai conseguir decidir o que tem que ter mais na sua carteira, pré-fixado de curto prazo ou indexado à inflação de curto prazo. Você deve estar se perguntando como é que eu encontro as expectativas de inflação, Gui, como é que eu encontro esse boletim Focus que reúne as expectativas de inflação do mercado inteiro para os próximos anos? Não se preocupe, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então olha só, você achou que ficou muito complexo esse vídeo? Mas não se preocupe, tá? Porque na próxima segunda, agora, dia 25 de julho, eu vou iniciar uma semana que eu vou explicar muito mais sobre o universo da renda fixa, como você pode aproveitar as grandes oportunidades que estão surgindo agora e o melhor para você, como montar a sua carteira de renda fixa. Isso vai englobar pré-fixado de curto prazo, de longo prazo, pós-fixado e tudo mais. Para você participar deste evento, é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo. Cuidado que não é o do Banco Central do Focus, tá? É outro link aqui que você está sendo convidado ou convidada a participar da Semana da Oportunidade de Ouro da Renda Fixa 2.0. É isso, muito obrigado, um abraço e até mais!